Antes de avançarmos com o estudo da sintaxe do código Java, isto é, da forma como nós podemos escrever determinadas instruções em Java, achei oportuno fazer uma breve introdução à utilização de classes. Pode parecer um salto demasiado grande para a frente no estudo do Java, mas sabermos alguns conceitos básicos sobre a criação de classes e a sua utilização vai ter imensas vantagens no estudo da sintaxe desta linguagem. De regresso ao nosso projeto que iniciámos no vídeo anterior, eu já limpei daqui alguns aspectos relacionados com os comentários para voltarmos a ter o código completamente limpo. Isto para explicarmos então qual é o conceito de uma classe. Uma classe, genericamente, é um modelo a partir do qual nós podemos criar objetos. Isto é, eu posso ter, por exemplo, 5 alunos. Mas cada um deles tem características diferentes entre si, nomeadamente o nome, a idade, o sexo, etc. Ora, uma classe, sempre que eu quero definir as características de um desses 5 alunos, eu não terei obrigatoriamente que estar a construir exatamente sempre o mesmo modelo. Isto é, nós sabemos que um aluno tem as mesmas características entre si, ou os mesmos parâmetros, ou as mesmas propriedades, nome, idade, altura, peso, sexo, etc. Isso são características, enfim, transversais a qualquer aluno. E para isso, o que é que vai acontecer? Nós podemos criar ou implementar aquilo que se designa a programação orientada a objetos. Neste caso, criar uma classe que define as propriedades de um aluno. Eu vou exemplificar o que estou a falar aqui em termos teóricos. Vamos criar aqui uma classe chamada classe aluno. Okay? Vamos selecionar aqui o default package, criar uma classe e vamos lhe chamar classe aluno. Okay? Vamos colocar mesmo assim para termos aqui uma diferenciação e sabermos o que é que estamos a falar. Obviamente que não vamos criar aqui o método main, porque ele já existe aqui no quarto projeto .java. Vamos clicar em Finish e vai ser criada a classe aluno. A classe aluno tem aqui alguns aspectos que são importantes e que nós depois iremos estudar em pormenor quando chegarmos ao estudo mais aprofundado das classes. Tem aqui o Access Modifier, um modificador de acesso chamado Public. Termos aqui Public ou termos aqui simplesmente classe vai exatamente dar o mesmo resultado, mas por defeito é uma boa prática colocar Public. Temos depois class, que é a palavra que nos permite definir dentro do código que estamos a criar uma classe e depois temos o nome da classe. Todas as classes, à semelhança de todos os blocos de código do Java, são iniciadas e fechadas por uma chaveta. A criação desta classe vai agora permitir-me que aqui, de volta ao meu método main, eu possa criar objetos do tipo classe aluno. Isto é, a classe aluno vai indicar quais são as características dos meus alunos. Okay? Qual é o seu sexo, qual é o seu nome, a sua idade, etc. Ora, neste momento, como podem facilmente reparar, a minha classe aluno não tem qualquer espécie de implementação. Mas ela já existe. Existe o molde para criar um aluno, só ainda não estão definidas as suas propriedades. De qualquer das formas, aqui no meu método main, eu posso já criar alunos de acordo com aquele molde. E para isso, como eu faço, eu vou fazer da seguinte forma. Classe aluno, ok? Portanto, é este tipo de molde que eu quero utilizar e agora vou dar o nome ao meu objeto. E neste caso, aluno 1, por exemplo. É igual a uma nova, new, classe aluno. E no final desta instanciação, que é a criação, instanciação é a criação de um objeto a partir de uma classe, eu vou colocar um abrir e fechar os parênteses. E depois vou colocar o ponto e vírgula. E tenho aqui uma classe, ou melhor, um objeto criado a partir da classe aluno. Se eu executar o código, como facilmente irão perceber, não existe qualquer erro, da mesma forma que também não existe qualquer implementação ou qualquer apresentação de dados, uma vez que apenas há aqui alguns mecanismos a funcionar em background, ok? Ora, se eu quiser aqui, por exemplo, definir na minha classe algumas propriedades do meu aluno, eu vou aqui à minha classe e vou implementar aquilo que é um dos dois principais componentes de uma classe. Neste caso, aquilo que nós designamos por propriedades ou campos de uma classe. E os campos de uma classe não são mais do que variáveis
que nós podemos definir aqui na classe. Já iremos falar sobre variáveis, sobre os diferentes tipos de variáveis que existem no Java, mas eu aqui vou definir algumas por defeito. E neste caso, string nome e int idade. Ok? Ora, defini aqui dois tipos de valores diferentes, dois tipos de propriedades diferentes. Uma é do tipo string, isto é, uma variável de texto, e a outra é do tipo int, que significa inteiro, que é uma variável do tipo numérico. E cá está, temos o nome e temos a idade. O que quer dizer que quando eu agora regresso aqui ao meu projeto, eu posso já definir o seguinte. A partir do momento em que eu criei este novo objeto a partir do modelo classe aluno, eu posso escrever aluno 1, e quando eu escrevo ponto, o que vai aparecer aqui é um conjunto de métodos criados automaticamente pela implementação de qualquer classe, mas aparecem também aqui as propriedades que eu defini dentro da classe aluno. Neste caso, idade e nome. E tenho à frente qual é o tipo de valor que é assumido por cada uma destas propriedades. Neste caso, o nome é uma string, o que quer dizer que nome vai ser igual a João. Ok? Se eu quiser definir a idade, aluno 1, ponto, idade, é igual a 20. Ok? Muito bem. E reparem que se eu executar o código, não vamos ter qualquer espécie de erro. E nesta circunstância, então, eu tenho aqui a classe já com duas características, dois campos ou duas propriedades, como eu gosto de as designar. No entanto, há aqui um aspecto que é fundamental, que tem a ver com o Access Modifier. Ora, nós temos aqui duas propriedades que são acessíveis externamente à classe, mas podemos ter aqui determinadas propriedades que não são acessíveis para quem vai criar objetos. Iremos depois falar nisso com mais detalhe, mas eu vou mostrar aqui. Bastará colocar aqui private e aqui, por exemplo, string sexo. E reparem então, se eu executar o código, não há qualquer erro, também não há qualquer implementação, mas há aqui um aspecto diferente. Aqui termos, por exemplo, public string ou não termos rigorosamente nada, é exatamente a mesma coisa. Mas termos private vai nos indicar que esta propriedade, que é do tipo texto, é privada e, portanto, não está disponível para ser acedida para os objetos que são criados a partir deste modelo. E se nós fizermos esta verificação aqui, reparem, eu vou escrever aluno 1.sexo, mas não aparece sexo. Porquê? Porque se eu for verificar aqui, uma vez que aquela propriedade é privada, ela não vai aparecer aqui nas minhas propriedades, naquelas que eu posso alterar. Ok? Ora, outro mecanismo que nós podemos colocar nas classes são os métodos. Eu vou aqui apagar esta propriedade privada e vou criar aqui um método. E para isso eu vou colocar o seguinte: public void, já vou explicar o que é que isto significa, apresenta aluno. Ok? Este método, à semelhança do que acontece com o método main, vai ter então aqui um Access Modifier, neste caso é público, significa que este método está disponível para qualquer utilizador poder usar a partir do momento em que é criada uma instância desta classe. O void significa que não vai retornar, não vai devolver qualquer espécie de valor. Este código vai ser executado e vai desempenhar uma determinada função, mas do desempenho dessa função não vai ser devolvido qualquer tipo de valor. E depois iremos falar nisto com mais calma e maior detalhe nos vídeos sobre classes. Quando eu tenho aqui apresenta aluno, tenho depois à frente um parênteses abrir e fechar. Isto significa que aqui no interior nós iremos ver depois que podemos colocar aquilo que são designados os parâmetros do meu método, aquilo que é designado também por assinatura do método. Vamos poder colocar aqui vários valores que agora não vamos estar aqui a exemplificar. Mas eu vou poder aqui já indicar o que é que eu quero que este método produza. Enquanto as propriedades, ou neste caso estas variáveis da própria classe, nos definem propriedades ou características do aluno, eu aqui vou definir funcionalidades. Neste caso é uma funcionalidade muito simples, que é apresentar o aluno. E para isso eu vou usar então aqui o system
.out.println e aqui dentro vou colocar o aluno chama-se e vamos colocar aqui mais nome, que é o valor desta propriedade que aqui está, mais, e tem mais idade, mais anos de idade. Ora, tudo isto parece muito complexo, na realidade é bastante simples e vou já escalpelizar o que é que isto significa. Como puderam reparar, eu tive que estar aqui a alargar aqui o código porque ele foi se estender para além dos limites do meu espaço. Eu posso então simplesmente fazer o seguinte, posso quebrar aqui a seguir ao sinal de mais, posso quebrar aqui o texto e tudo isto é válido na mesma. Ok? Vou ter que colocar aqui umas aspas. Ora, não, neste caso vou deixar ficar aqui idade. Ora, o que acontece aqui basicamente é o seguinte. Eu fiz aqui uma quebra na minha string, isto é, no meu texto, e fiz aquilo que se designa por uma concatenação. Isto é, a mistura de texto. Eu tenho aqui o aluno chama-se, e depois um espaço, depois fechei as aspas e coloquei mais, o que quer dizer que eu vou acrescentar o quê? O valor que estiver atribuído àquela propriedade. Okay? Depois mais, e voltei a inserir mais texto. E tem espaço, mais idade, que é o valor que ali está, mais espaço, anos de idade. Ora, vamos verificar o que é que acontece se agora eu gravar isto tudo, regressar aqui ao meu quarto projeto, tenho aqui definido aluno 1, nome João, aluno 1, ponto, idade igual a 20, e se eu agora quiser apresentar os dados do meu aluno, eu não tenho que estar a escrever system.out.print, etc, etc. Eu simplesmente tenho que dizer o seguinte, vou chamar aquela funcionalidade que foi implementada neste método. Então eu vou fazer aluno 1.apresenta aluno. E reparem o que vai acontecer, vamos executar. E cá está, o aluno chama-se João e tem 20 anos de idade. Vamos muito rapidamente, antes de terminar este vídeo, e vamos depois no próximo ainda falar um pouco mais sobre as classes, para depois avançarmos para a sintaxe do Java. Se eu quiser criar um aluno 2, aluno 2, neste caso, para criar o aluno 2 eu tenho que fazer classe aluno 2 é igual a new classe aluno. E agora vou definir as suas características. Vou inclusive aqui buscar tudo isto, ou melhor, vamos buscar estas duas, e vou colocar aqui. Claro que aqui vamos chamar aluno 2, e vamos chamar aqui António, e aqui vamos colocar 22. Ora, se eu quiser apresentar os dados dos dois alunos, eu posso simplesmente, poderia deixar ficar o código ali, não há problema nenhum, mas vamos colocar aqui um comentário a dizer apresenta os dados dos alunos criados. E agora eu posso ter aqui simplesmente isto. Reparem, utilizando o mesmo molde, eu criei dois alunos distintos. E poderia criar 100, 1000, 2000, enfim, um número infinito de alunos, todos eles bebendo estas implementações que aqui estão. Vou agora executar e vão ver o que é que vai acontecer. Cá está, o aluno chama-se João e tem 20 anos de idade, o aluno chama-se António e tem 22 anos de idade. Na próxima aula iremos continuar a falar aqui sobre a implementação de classes.